lá em Lucas 16, do 19 ao 31, quando Jesus vai contar a parábola do rico e Lázaro. E as parábolas são feitas para contar fatos reais, verdades celestiais ou verdades sobre algum ensino, sobre alguma prática, mas nós vemos então que é possível e necessário que se fale a esse respeito, apesar de Jesus falar pouco sobre esse assunto, céu e inferno, mas ele, nessa parábola, Lucas vai descrever e certamente ele falou sobre isso, ele coloca mais em pauta, um assunto mais direto. Então, o céu e inferno, claro, vai falar de vida após a morte. Vai falar da nossa passagem humana, da nossa desencarnação, né, vamos dizer assim, e passamos para o outro lado e estamos. Então, denota a ideia também de céu estar no lugar onde estaremos com Deus e inferno, o lugar onde as pessoas estarão eternamente longe, separadas de Deus. No sermão profético, relacionado também nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos semelhantes, parecidos, biográficos de Jesus, contados por esses apóstolos, eles vão ali falar desse sermão profético, e esse sermão profético ele vai citar, Jesus também vai falar e vai ensinar nele sobre céu e inferno. Ele vai dizer, haverá um tempo em que vou ajuntar, ou na realidade fazer a separação entre os bodes e as ovelhas. Vou separar uns para a direita e outros para a esquerda. Alguns que então estarão separados para a direita irão para o céu e eles receberão a palavra que é: vinde benditos por meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja que é algo eterno também, é algo que já está preparado há muito tempo, não é algo que vai ser preparado, não é algo que está sendo preparado, é algo que já está preparado. Porque Deus é atemporal, ele não é como nós somos temporais, nós somos finitos, e ele é infinito. E ele, então, sendo atemporal, ele já preparou todas as coisas. Ele está aguardando o cumprimento de todas as coisas que ele já preparou na nossa esfera humana limitada, passageira, efêmera. E ele vai dizer, então, também aos que estiverem à sua esquerda, diz lá: apartai-vos de mim, malditos, afastai-vos de mim, malditos, todos vós que praticais iniquidades, preparados para o inferno e para os seus anjos. Então veja que também o lugar do Satanás é o inferno, ele esclarece ali, e também já está preparado, mas para o diabo e os seus anjos. Mas para todos aqueles que se esquecem de Deus, também é ali, é o lugar, e os salmos também nos relatam isso, que aqueles que se esquecem de Deus, aqueles que se esquecer não é, eu nunca me esqueci de Deus, ou eu me esqueci muito rapidinho e voltei. Não. O esquecer aí tem uma questão de relacionamento, não é afetividade apenas, não é algo romântico, é algo relacional, é algo comprometedor, é algo
é realmente como um casamento. É algo de acordo, é algo de aliança. Então, quando ele diz aqueles que se esqueceram de Deus, aqueles que nunca se preocuparam em fazer a vontade de Deus. Aí você diz, não, mas eu quis sempre fazer a vontade de Deus, mas nunca buscou conhecê-la? Não, mas eu busquei conhecê-la. É possível também que isso seja tudo verdade, mas aí a questão tem, e por que não a praticou? Então, quando ele diz todos aqueles que se esquecem de Deus, são aqueles que não praticaram a vontade de Deus, contidas na palavra dele, que é a Bíblia. Nós não vamos entrar num mérito que talvez você levante aí. Ah, mas a Bíblia? Sim, a Bíblia. Nós queremos que ela seja a palavra de Deus. Pode até existir alguma imperfeição humana, porque foi escrito por homens. Então, alguns relatos possam parecer imprecisos, incompletos, mas ela não deixa de ser a palavra de Deus, não conter apenas a palavra de Deus. Alguns livros, elas contêm a palavra de Deus. Elas relatam, elas falam sobre a palavra de Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Nela há poder, nela há autoridade. Então, tomando isso como introdução, basicamente, nós vemos que Jesus vai esclarecendo essas coisas. E aqui, então, ele conta uma parábola do rico e do Lázaro, mas veja que ele não está querendo falar, ele não está querendo apenas fazer um contraste entre o rico, aquele que possui riqueza, aquele que possui prazeres, prosperidade físicas, monetárias, e fazer um contraste contra aquele que não tinha nada, que era um mendigo, Lázaro, que vivia na porta desse rico. E exatamente por isso, porque é uma parábola, essa parábola tem que ensinar algumas coisas de verdade para nós. E uma delas é que o rico é contido nessa parábola, ele figura, ele representa todos aqueles que estão abastados. Não é simplesmente abastados financeiros, ou são aqueles que estão ou se consideram abastados, ou seja, não se consideram necessitados, não reconhecem a sua necessidade, a sua carência, principalmente dos outros seres humanos, e não reconhecem a sua carência e necessidade de convívio com outros seres humanos, com outras pessoas, não reconhece a sua capacidade e necessidade, principalmente da pessoa e da presença, não é simplesmente da pessoa, é do governo de liderança de Deus na sua vida. Então, o rico aí figura esse tipo de pessoas que não reconhecem, embora sejam necessitados, embora sejam carentes, embora na realidade são pobres. E não é nem os pobres de espírito, que Jesus também vai falar no Sermão do Monte, mas são pobres da graça e da misericórdia de Deus. São pobres de reconhecerem, são pobres de humildade, ou seja, nem possuem humildade. São extremamente orgulhosos. Então, o rico aqui é a figura dessas pessoas que pode até, às vezes, nem ter dinheiro, mas são orgulhosos, são soberbos, são irreconciliáveis, são insubmissos. São cheios de si mesmo. Não admitem precisarem e necessitarem de Deus. E não é só admitir falar da boca, é admitir no viver diário. Então, há muitos que não, mas eu preciso de Deus sim. Claro, quem é que não precisa? Não. Precisar é depender dele. Precisar é deixar o governo dele estabelecer na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus negócios, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos. É deixar ele gerenciar, é buscar e perguntar sempre o que fazer, como fazer, a hora de fazer.
Claro que somos imperfeitos, mas nós vamos amadurecendo à medida que vamos fazendo escolhas sábias, corretas. Escolhas erradas só nos deixam e nos continuam deixando meninos, crianças, ingênuos. Então, é preciso que não basta apenas dizer, eu creio, é preciso fazer escolha. Escolhas a todo dia. Escolha é algo que você decide e você segue, e você avança. Quando você escolhe um curso, você não adianta, eu escolhi esse curso e nunca foi nele. Não adianta. Você tem que escolher o curso, pagar o curso, se inscrever nele, assisti-lo, porque hoje em dia tem essas aulas online, você precisa assistir, mas tem as aulas presenciais, você precisa pelo menos em algum momento estar ali. Mas com Deus não é a presença, não, as lições não são simplesmente online, elas são presenciais a cada momento e a cada instante. Não existe relacionamento com Deus online. Não é que você não possa ouvir esses programas e as palavras de Deus pela internet, pelas mídias. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando ter um relacionamento pessoal direto com Deus não existe online. Ele não é fictício, ele não é baseado nessas câmeras. Ela é o dia a dia, 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto, 365 dias por ano, ou 66 bissextos, enfim, todo tempo, todo instante. Você acordado ou vivo, você de noite, de manhã ou de madrugada. Convive o relacionamento com Deus a todo instante. Dependência, quebrantamento, humildade, reconhecimento diante dele. E exatamente essa parábola vai mostrar que esse homem não tinha isso com Deus. Ele vai decidir fazer isso tarde demais. Ele vai decidir e pensar, buscar nisso tarde demais. Porque essa parábola vai exatamente falar que esses dois homens, apesar de um morar dentro de uma mansão, dentro de uma casa, dentro de um terreno, dentro do espaço, todo bem vestido, todo abastado, com alimentos, com escravos, com cuidados, não entra nas minúcias, mas a gente pode identificar que o homem que tinha tudo para comer, tinha tudo para beber, tinha toda essa satisfação de roupa, claro, certamente ele tinha empregados, ele tinha pessoas para lhe servir, e a gente vê exatamente na desenvolver dessa parábola que esse homem gostava de ser servido, mas não gostava de servir. Poderia até servir alguém quando isso significava para ele algum lucro, algum benefício. Mas ele, se ele pudesse, ele exploraria as pessoas o tempo todo, as usaria o tempo todo. Jamais as serviria de bom grado. Serviria apenas serviria apenas a elas por interesse. Ele apenas as servia por interesse. Ele até buscava os serviços dessas pessoas também não porque queria ajudá-las, não porque queria abençoá-las, não porque as amava, mas porque queria tirar alguma vantagem desses relacionamentos. Nós vemos isso claramente nesse texto, porque Jesus vai contar essa parábola e vai dizer, esse homem, quando esses dois homens estão nessa situação, o Lázaro também mendigo, pobre, ele está ali à porta desse homem, e ele diz que comia das migalhas que caía, dos restos que caíam da mesa desse homem, ou seja, os homens do lixo. Não era lhe dado o alimento. Não era lhe oferecido abrigo, não um amparo. Ele recebia aquilo que caía, que sobrava, se sobrasse. Como muitas pessoas fazem por aí. Preferem jogar fora do que repartir
alguma coisa com algum necessitado. Preferem jogar no lixo, preferem misturar a coisa toda estragada do que fornecer algum alimento para alguém que está com fome, ou vestimenta, casaco, enfim, uma série de outras coisas, outros amparos, ou até ver a pessoa doente e tratá-la. Você vê que a parábola fala que o Lázaro ele estava doente. E foi por causa da doença que ele morreu. E o rico tinha dinheiro, tinha capacidade, e o rico não tratou da doença de Lázaro, não ajudou a tratar a doença de Lázaro, mas o rico também morreu. E aí vai começando a fazer as distinções, as separações. Os dois morrem, até ali os dois são iguais. Os dois são finitos, os dois são limitados, os dois são carne e osso. Apesar de ali já haver uma distinção entre eles. Rico e pobre. Abastado e não. Sofredor e tranquilo. Vamos dizer assim. Passava sufoco, passava um perrengue e o outro tranquilinho na dele. Indiferente. Então, o rico é a figura daqueles que são indiferentes, que são irresponsáveis. Então, essa parábola me mostra que esses que agem dessa maneira, um dia receberão o justo juízo ou a justa medida do seu procedimento, da sua atitude. Todas essas atitudes terão um fim, terão um resgate, terão uma recompensa. E aí nós estamos assim, falando sobre isso. Então, esse texto você pode ir lá, ler Lucas 16, do 19 ao 31, você vai ver esses relatos. Eu estou aqui falando diretamente porque eu estou sem poder, no momento, usar o texto para ler para você. Mas eu estou aqui colocando os pontos. Isso tudo você vai encontrar pelos versículos 19, 20, quando eles morrem e são sepultados. Quando o rico ele morre e é sepultado, e Lázaro ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Veja que há uma distinção de posicionamento, de juízo, de recompensa. E aí, versículo 21, já falamos que Lázaro estava pobre, ele era pobre, estava doente, ele possuía a companhia de animais, que eram os cães que vinham lamber-lhe a chaga, mas os cães são figura de, muitas vezes, não só de companhia, mas os cães são figuras de infortúnio, são figuras daquilo que é desprezível na cultura judaica. Não que eles não gostassem dos animais, mas eram algo que, apesar de serem domésticos, assim, ou domesticados, ficassem ali na casa, brincassem com... Mas eles eram, na cultura, cerimonialmente, eles eram considerados, talvez, até imundos. Então, ele tinha a companhia desses seres imundos, desses seres indignos, desses seres que vinham lamber-lhe as chagas. Poderia parecer um consolo, mas como o texto mesmo diz, a palavra diz que, olha, Lázaro, ele lá só foi atormentado. Então, nem a companhia, a lambida dos cães, lhe traziam conforto e consolo. Ele todo, até nesse momento, esses próprios animais ainda vinham lhe trazer tormento. Pode parecer romântico para nós hoje essa descrição, mas na realidade, quando a gente estuda, a gente fica sabendo que, em vez de ele estar recebendo um consolo e um conforto, ele ainda, com essas atitudes desses animais, ele estava sendo atormentado. Mas a recompensa em vida foi uma e a recompensa pós-morte é outra. Então, essa parábola está também descrevendo e trazendo essa verdade para nós. Nem sempre a nossa recompensa pós-morte será a mesma recompensa de vida.
E aí a gente vê versículo 21, versículo 22, ele morre e aí é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Por que seio de Abraão? É uma descrição estranha, mas isso na cabeça dos judeus, porque Abraão foi quem? O primeiro homem, o homem que Deus escolheu para criar ou fazer dela, começar com ele, a nação de Israel. Por isso o pai de Abraão, porque ele pai era o pai da fé também, inclusive. Então, no versículo 22, você vai ver nessa parábola. E aí no 23, exatamente diz que o rico foi levado para o inferno, para o Hades, para a Geena, lugar dos mortos. E aí vai dizer, ó, você agora está sendo atormentado. Aonde? No inferno. E Lázaro aqui no seio de Abraão, sinônimo de céu, de habitação de Deus, de habitação daqueles que creem, daqueles que confiam, daqueles que dependem de Deus, daqueles que reconheceram e fizeram como Abraão, foram dependentes, caminharam, a sua caminhada foi caminhada de obediência às ordens de Deus, de relacionamento, de intimidade com Deus. Versículo 24. E aí, então, veja como esse homem, até lá no inferno, depois no castigo eterno, ele conversa com. Aqui é claro uma parábola, então, essa ideia de conversa, não é que exista. Jesus contou para que nós entendêssemos essa realidade. E aí ele diz: Pai, Abraão, manda Lázaro, molha seu dedo na água e me refresque a língua. Olha aí, ele querendo, lá no inferno, ele continuava ainda com a mesma identidade, e isso é muito bom, que eles tinham aqui na Terra. Ele não recebeu uma outra identidade, um outro caráter, uma outra personalidade. As pessoas vão para lá com o mesmo caráter que tinham aqui. E ele continuava desejando ser servido, acolhido pelas outras pessoas, mas ele não queria fazer nada por elas. Também não podia, mas veja que ele pede para ser servido, que Lázaro venha, porque ele é pobre, ele é mendigo, ele pode estar num lugar diferente, mas ele vem aqui, deixa ele vir aqui me servir. Esse é o pedido do rico. Então, pessoas que constantemente só estão querendo ser servidas, exploradas. Explorar, né? As outras. Se beneficiar das outras. Humilhar as outras, rebaixar as outras. Versículo 24, você vai ver esse ensino. Mas aí diz, olha, o versículo 25, vai contar a palavra, vai dizer, olha, você está aí atormentado, como ele reforça no 24, mas agora Lázaro, ele está aqui, ele é consolado. Lá na terra, quando ele estava perto na tua porta, a única coisa que ele recebeu foi as migalhas, foi as feridas, foi o desprezo, mas agora ele está aqui comigo, no céu. Está sendo consolado pelas atitudes, não pela condição física dele, não pela condição social dele. Ele está sendo consolado aqui, porque lá na terra, enquanto ele estava, ele também caminhou no caminho de Abraão. Ele foi um homem de fé, ele foi um homem de relacionamento com Deus, ele foi um homem de humildade, ele foi um homem quebrantado. Então ali vai. Jesus vai contando essa parábola.
E é triste a descrição dessa parábola também, porque ele fala que esse homem exatamente se arrepende tarde demais. Como há muitas pessoas que certamente, quando chegam lá, elas se arrependem tarde demais. E não há mais o que fazer, não há mais como voltar. Veja que ele diz. Ele reconhece, pede de novo a Abraão, por favor, manda então Lázaro lá, de volta à terra, na casa dos meus pais, para que os meus irmãos não venham para cá, para que eles não sejam condenados como eu sou, porque a prática deles é a mesma prática minha. Nós andávamos da mesma maneira. Ele se arrepende tarde demais, ele pensa na família tarde demais, ele pensa nos parentes tarde demais, ele pensa nas pessoas tarde demais. E aí, o pai Abraão, o símbolo da fé, aí representando Deus, na parábola ele vai dizer, versículo 26, existe um abismo entre nós, existe um abismo entre céu e inferno, não há ligação, não há ponte, não há comunicação. Os que estão aí quiserem vir para cá, não dá para fazer isso. Os que estão aqui quisessem ir para aí, exatamente buscar. Por isso, Lázaro não pode ir aí te servir, porque existe um abismo, não há mais ligação. Eu poderia até atender o seu pedido, mas não há ligação. Há um abismo. A ligação que existia antes era você lá na terra, ele estava na tua porta e você não o serviu. E agora você quer ser servido, mas ele não pode te servir não porque ele não queira. Ele não pode te servir porque ele não pode, porque não existe um caminho de volta, porque não existe um caminho de ligação para o inferno, do céu para o inferno. Não existe. São dois mundos diferentes. Estão no âmbito espiritual, os dois, mas são lugares distintos. É o que esse texto também está ensinando, lugares distintos. E aqui, nós vamos então lendo e vendo o versículo 27, 28, esse desenvolver da história, quando ele pede, quando ele pensa na família, nos irmãos, e ele confirma que está sendo atormentado, que ele está recebendo uma recompensa diferente daquela que Lázaro está recebendo, por causa das suas atitudes. O que fica claro também nessa parábola é que os mortos não podem nos socorrer. Veja que ele diz, ele não poderia voltar à terra para socorrer os irmãos, e nem Lázaro poderia sair de lá do céu onde ele estava para socorrer os outros. A não ser que assim Deus quisesse. Só é nessa condição. Se Deus assim o quiser, um propósito específico, não é regra, um propósito especial. Mas também não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas o fato é que os mortos não podem nos socorrer. E nós não podemos socorrê-los. Fica claro isso também. Porque se pudesse ele dizer, então fala com eles, pai Abraão, para que os meus irmãos, a minha família, venham aqui me socorrer. Façam orações, façam rezas, acendam velas, façam sacrifícios, paguem indulgências, uma série de outras coisas, e me tirem daqui, e me tragam consolo, livramento. Não. Não há nada disso. O que podia ser feito, poderia ter sido feito até o último momento da vida desse homem, o que não foi feito. Ele podia ter mudado de atitude, ele podia ter mudado de lado, ele podia ter feito sua aliança com Deus,
Ele podia ter se arrependido dos seus pecados. Ele podia ter confessado os seus pecados. Ele podia ter ajudado o próximo. E a questão não é só ajudar o próximo, porque há muita gente também ajudando o próximo e terá como juízo, como promessa, como recompensa a mesma condenação deste homem. Porque não é apenas o socorro do próximo. O socorro do próximo é bom, isso a parábola está ensinando. É perfeito, é digno. O Deus quer isso de cada um de nós, mas Ele quer de cada um de nós, principalmente também, e junto, é o nosso arrependimento diante de Deus, a nossa confissão de pecado diante de Deus, a nossa mudança em relacionamento diante de Deus. Não é simplesmente mudança em... eu me esforcei para abençoar o outro. Beleza, joia, legal. Mas não é o nosso esforço físico que nos dá a salvação. Não foi o esforço físico de Lázaro que o deu a salvação a ele. Você vê que ele, inclusive, era doente mendigo. O que ele, doente mendigo, poderia fazer pelos outros? Também para mostrar isso, que não é o esforço humano que dá a nós a salvação. Não são as boas obras que dão a salvação, que dão um lugar eterno junto com Deus no céu. Essa palavra vai declarar sobre a boca de Abraão aqui, pela sua personificação de Abraão. Que este homem rico, ele precisava, como eu e você precisamos, acreditar em Moisés e nos profetas. E esses dois personagens, Moisés, um homem de Deus, um profeta de Deus, e os profetas que ele relaciona do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles conheciam da época, todos eles apontavam e falavam da vinda de Jesus Cristo e da volta. E Jesus falou do seu retorno para o céu, mas também da sua vinda, que está chegando, que está a cada dia está se aproximando. E por isso estou trazendo essa palavra para você também, porque ainda há esperança para que você mude de atitude, para que você mude, busque a mudança em Deus, dos seus pensamentos, das suas ideias, das suas atitudes. Então, nós vamos vendo aqui que ele diz, não, eles não vão acreditar ainda que alguém ressuscite. Então, muitos milagres não fazem as pessoas verdadeiramente a crerem em Deus. Elas ou acreditam só naquele momento, só naquele período. Não traz mudança verdadeira nos seus corações, nos seus atos, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos. Não os faz mudar. Não os faz crer. Não os faz confiar. Não os faz depender de Deus. Então veja que quando ele diz, eles precisam acreditar em Moisés e os profetas, eles precisam acreditar na lei, eles precisam acreditar nos escritos bíblicos, eles precisam acreditar na palavra de Deus, que fala que nós devemos nos relacionar pessoalmente com Deus, em espírito e em verdade. Veja, não é fazendo figura, não é sendo hipócrita, não é fingindo, é em espírito e em verdade. Ou seja, é de uma maneira também que aparece, mas também de uma maneira invisível. Ou seja, é um relacionamento por inteiro. Não é só de aparência e não é só invisível. Não é só externa e não é só interna. É um relacionamento interno e externo. E a gente pode pensar um pouco na questão de Lázaro, que talvez exatamente alguns, e vejo que o rico conhecia e sabia, porque ele cita o nome, ele pede que o sirva. Vivia à porta da sua casa, da sua mansão, mas ele não socorreu, ele não atendeu, ele não se relacionou verdadeiramente, ele não ajudou,
Ele não abençoou, ele não cooperou, ele nada, enquanto estava em vida. E talvez ele olhasse e imaginasse, esse aí está perdido, ele já está perdido, não tenho mais nada que fazer por ele. Ele está perdido. Mas, na realidade, quem estava salvo era aquele quem ele considerava estar perdido. E aquele que estava perdido, que era ele mesmo, que ele considerava a si mesmo salvo, na realidade, ele é que estava perdido. E talvez muitos estejam caminhando dessa mesma maneira, achando que estão salvos, que estão fazendo a vontade de Deus, que estão agradando a Deus, que estão se relacionando com Deus, mas contrários à sua palavra, contrários à sua vontade, não tendo relacionamento com Deus, não se humilhando diante de Deus, não buscando a sua direção, o seu governo, o seu reinado, não pregando verdadeira, ensinando a sua palavra, mas acreditam que estão no caminho certo e agradando a Deus, porque o mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Não, todos os caminhos levarão ao juízo diante de Deus, mas a Deus não. Na presença de Deus, não. Jesus Cristo mesmo disse, eu sou o caminho, não é um caminho. O caminho definido, único. A verdade, é também a verdade única, não uma das verdades. E Jesus disse, eu sou a vida, não uma vida. A vida, a única que verdadeira. A vida que Lázaro vivia. A verdade que Lázaro vivia. O caminho que Lázaro seguia. Não era o caminho que o rico estava seguindo. O rico não seguia o caminho que era Jesus. O rico não andava na verdade que era Jesus. O rico não vivia a vida que era Jesus. Esse texto vai fechando e vai nos ensinar ainda que o milagre é para aquele que crê, já em Moisés e nos profetas, na ressurreição, na vida eterna, em Jesus. O milagre não é para que nós venhamos a crer. O milagre, ele acontece, ele se manifesta para aqueles que já acreditam em Deus, para aqueles que já creem nele, para aqueles que já confiam nele. Então, o milagre é um atestado, é uma confirmação daquilo que já acontece, não é aquilo que vai acontecer. Por isso, então, nessa noite, estou assim compartilhando com você essa verdade da palavra de Deus. Céu ou inferno? Para onde você vai? Então, busque a sua comunhão e relacionamento com Deus. Mude as suas atitudes, mude os seus atos, mude os seus pensamentos. Busque o Espírito Santo para transformar a sua vida. Peça ajuda. Arrependa dos seus pecados e confesse-os a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu quero, assim, agradecer a oportunidade, mais uma vez, em nome de Jesus, e a você, querido amigo, querida amiga, que ficou ao alcance da nossa transmissão. Você possa também, então, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, fazer o seu comentário e assim nos abençoar também, em nome de Jesus. Amém. É escuro. Queremos transmitir ao